A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024, da classe dos adultos, que tem o tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. A lição de hoje é a lição 7, o perigo da murmuração. O texto áureo vai nos dizer assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. A verdade prática vai nos dizer assim: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 ao 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Objetivos da lição: explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. A introdução na revista nos diz assim: é verdade que há ações maléficas que vêm direto do inimigo, mas também é verdade que há as que são produzidas dentro de nós como obras da carne. Uma delas é o pecado da murmuração. Esse pecado é tão perigoso em nossa jornada que pode nos levar à queda. Ele não acontece instantaneamente, pois geralmente sucede à incredulidade. Sim, incredulidade e murmuração andam juntas. Por isso, nessa lição, estudaremos os perigos da murmuração à luz da recomendação do apóstolo: fazei todas as coisas sem murmurações. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Quando olhamos ao nosso redor, encontramos muitas pessoas choramingando, sejam jovens ou velhos, ricos ou pobres, saudáveis ou doentes, homens ou mulheres. Murmurar tornou-se tão comum que se tornou parte da nossa vida e sociedade. O objetivo desta aula é ajudar todos os que leem a entender melhor os danos que podem resultar do murmúrio e encorajar aqueles que o murmuram a parar de fazê-lo. A palavra-chave: murmuração. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa da sua igreja, o grupo da sua igreja do WhatsApp, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a murmuração na Bíblia. Subtópico 1: o que é murmurar? As principais palavras para murmuração na Bíblia são as seguintes: do hebraico, o verbo lim, resmungar, reclamar e murmurar. E o substantivo higaion, meditação, música solene, pensamento, conspiração. Do grego, o verbo goguzo, murmurar, resmungar, queixar-se, dizer algo contra em um tom baixo, dos que confabulam secretamente. De acordo com essas palavras, o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, de desacordo, ira, queixas e oposição. Nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão. Murmurar é um termo frequentemente mencionado na Bíblia e possui um simbolismo significativo tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Este ato de descontentamento, o resmungo, não é tomado de ânimo leve aos olhos de Deus, como visto em várias histórias bíblicas. Dos israelitas murmurando no deserto aos primeiros cristãos enfrentando desafios, murmurar serve de lição para todos os crentes hoje.
Murmurar, como descrito na Bíblia, refere-se ao ato de resmungar ou reclamar contra Deus ou seus líderes designados. A palavra murmuração também deriva do latim murmuratio omnis, com o sentido de insatisfação, descontentamento. Dizer em voz baixa, produzir murmúrio ou sussurros, queixar-se em voz baixa, falar mal de alguém ou de alguma coisa, significa falta de fé, ingratidão e desconfiança no plano divino, levando a consequências como bênçãos atrasadas ou enfrentar desafios até que uma mudança de atitude ocorra. Os israelitas, vagando no deserto, fornecem um exemplo pungente das consequências da murmuração. Apesar da constante provisão e orientação de Deus, eles murmuraram contra ele, levando a consequências terríveis. Subtópico 2. O comportamento dos murmuradores. De acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, entre os israelitas dos dias de Moisés. Nos dias de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus, na igreja em Jerusalém, no início. Esse mal revela um comportamento inconveniente, um temperamento inquieto, indiretas sarcásticas. O comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade da igreja em Atos, se não fosse o cuidado dos apóstolos. Por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, pois o pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Você já parou para considerar as consequências de murmurar na Bíblia? É fácil ignorar o impacto que nossas palavras e atitudes podem ter em nossos relacionamentos, nossa fé e até mesmo nosso bem-estar pessoal. Murmurar não apenas reflete uma atitude rebelde em relação a Deus, mas também impede o crescimento espiritual e as bênçãos. Promove negatividade, discórdia e ingratidão dentro da comunidade dos crentes. A Bíblia nos adverte contra os perigos da murmuração, enfatizando a importância do contentamento, da gratidão e da fé na soberania de Deus. Não se engane, murmurar é pecado. As viúvas gregas, em Atos 6, tinham uma queixa justa. Elas estavam sendo negligenciadas na ministração diária. Na igreja local, se você tiver alguma coisa durante o culto que esteja te incomodando, temperatura, o som muito alto, algo que esteja te incomodando, você tem que ir até a pessoa que é de direito. Mas ainda que isso não seja corrigido, você não deve murmurar. Esse murmúrio está errado. Se algo está te incomodando, vá direto à pessoa em questão. Os questionamentos não são errados. Agora, quando você faz a queixa a outras pessoas, você se torna um agente de contaminador, disseminador de contendas. Aqueles que realmente amam a Deus e a sua igreja não desejam ser críticos e hipercríticos, vagando por aí murmurando para todos que quiserem ouvir. Se alguém persistir nesse pecado após as devidas advertências e esforços para restaurá-lo, então, a disciplina deve ser implementada para proteger o rebanho de Deus e sua obra. A obra de nosso Senhor é importante demais para permitir que um murmurador corra e arruine uma igreja. Subtópico 3. O crente murmurador. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida não pode neutralizar a prática da murmuração. Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Nesse sentido, estão presentes a indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito. Quando um crente se torna um murmurador, ele passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável por meio de sua atitude, visto que sua alma está doente, pois o corpo só será luminoso se os olhos forem bons. Infelizmente, muitos cristãos são murmuradores e queixosos. Em casa, no trabalho, na igreja, qualquer local eles resmungam, murmuram e reclamam. Eles não podem ver nada bom.
Não vê nada de bom. Para eles tudo é ruim. Sua vida é miserável e eles querem fazer isso com todos os outros. Não é errado reclamar se a correção é necessária, mas não deve haver murmúrios. O murmúrio geralmente se manifesta exteriormente, mas a sua raiz está em um problema no coração. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Mateus capítulo 12, versículo 34. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. O egoísmo é outra causa da murmuração. Pessoas egoístas querem a vida de outra pessoa e não gostam nem um pouco, se não o conseguem, por isso murmuram. Sendo descontentes, egoístas, murmuram-se, choramingam e assim peca, trazendo condenação a si mesmo. Outro produto de suas ações, porém, é a divisão entre o povo de Deus, pois é isso que o murmurador está tentando fazer com que as pessoas se tornem simpáticas ao seu ponto de vista e antagônicas em relação ao ponto de vista delas. Provérbios nos diz que uma das 7 coisas que Deus odeia é aquele que semeia discórdia entre irmãos. Sejamos gratos por nossas bênçãos e sejamos caracterizados por um espírito de gratidão. A sinopse do tópico 1 nos diz assim: murmurar significa resmungar e reclamar, e o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Tópico 2. Murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Subtópico 1. A murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-los à terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador o conduzia para morrer em pleno deserto. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade, há uma ausência de fé e se passa a escolher o que é mal. A prática da murmuração. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração, mas sim de impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. Depois de testemunhar a mão poderosa de Deus enquanto estavam no Egito, os israelitas ainda estavam cegos para o fato de que Deus é mais poderoso do que os seus inimigos. Em vez de confiar em Deus, murmuraram e reclamaram. 3 dias depois, o povo começa a resmungar. Primeiro acontece porque eles não estão encontrando água e quando encontram alguma é amarga e impotável. Observe o que Moisés faz. Ele busca ao Senhor, literalmente ele clamou ao Senhor. O verbo hebraico aqui sugere uma urgência, um desespero de súplica de Moisés. Muitas vezes os líderes se veem como solucionadores de problemas e não como oradores. Moisés invoca a Deus e Deus lhe dá a solução. E, embora o Senhor lhes tenha providenciado, tornando a água doce, eles logo voltarão a reclamar de novo da água. Mas entre as duas reclamações, encontramos uma seção mais longa, no capítulo 16, sobre o tempo em que o povo de Israel reclamou de falta de comida. Já faz um mês inteiro que eles saíram do Egito e talvez seus suprimentos, tenham se acabado. Levaram muitos consigo e não reclamaram por falta de comida no primeiro mês. Mas como fazem repetidas vezes, eles falham em confiar na provisão de Deus e por isso reclamam. Eles trazem essas queixas a Moisés e Arão. Talvez eles tenham muito medo do Senhor para levar diretamente a Deus as suas queixas. Lembre-se desta distinção bíblica. Podemos e devemos levar nossos problemas ao Senhor em oração. Vemos tais orações ao longo dos Salmos, por exemplo. Mas é quando as pessoas não levam as queixas a Deus, mas aos homens que se diz que estão murmurando.
Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pelas súplicas em ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6. O impossível só Deus pode fazer. Eles resmungam contra Moisés e Arão, mas pecam contra Deus. Assim o Senhor então responde às suas queixas, não punindo-as, mas provendo para elas. E seu propósito ao fazer isso é expressamente imponente no versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que os farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se andam em minha lei ou não. Então o Senhor provê e quer que seu povo confie nele. Deus não nos dá o que queremos, mas sim o que é necessário para a nossa subsistência. Se Deus desse tudo o que pedíssemos, ele não seria Deus e sim um servo. Subtópico 2. A murmuração contra Deus. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Ora, o Senhor Deus contempla todas nossas ações, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa e amorosa do que nos achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Assim como os antigos israelitas, em vez de serem gratos pela misericórdia, graça e amor de Deus, eles se concentraram em seus problemas, eles se concentraram em si mesmos, esqueceram-se do poder de Deus e, em vez disso, murmuraram. Em Êxodo 16:2, lemos que os israelitas estavam reclamando de Moisés e Arão, mas na realidade, quem se queixam? Lemos no versículo 8, também Moisés disse: Suas queixas não são contra nós, mas contra o Senhor. E mais, murmurar é um pecado que pode ser praticado, privado ou secretamente. No versículo 27 de Deuteronômio, capítulo 1, Moisés disse: E murmurastes em vossas tendas e dissestes: Porque o Senhor nos odiava, ele nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus para nos destruir. Os israelitas murmuraram em suas tendas ou em particular, em secreto, o que gerava imaginações malignas sobre os planos que o Senhor tinha para eles, embora Deus tivesse prometido abençoá-los e dar-lhes a terra. Quando os irmãos murmuram, eles geralmente o fazem sob resmungos e em ambiente privado, entre outros, concordam com ele. Muitas vezes eles não têm todos os fatos sobre a situação em particular sobre a qual estão murmurando. E o resultado é a semeadura da discórdia, que é pecado. Lembre-se, colhemos o que plantamos e semeamos a discórdia da contenda, o resultado será aumento da discórdia e da contenda. Em vez disso, semeie justiça e colherá recompensa certa. Quando você reclama da chuva, quando você reclama do calor, do sol, quando você reclama da comida na nossa mesa, quando você reclama do quão feio você é, quão escura é sua pele, ou clara é sua pele, ou que seu nariz é pontiagudo, ou que é achatado. Quando reclama que não tem roupas para vestir, enquanto seu guarda-roupa está cheio de roupa. Quando você faz essas coisas, você não está apenas reclamando consigo mesmo ou com os outros. Você está realmente reclamando contra Deus. Você está reclamando contra Javé, o Criador, o governante, o supremo desse vasto universo. Veja, murmurar concentra a nossa mente no eu. É puro egoísmo, sou eu. Murmurar é um sinal de orgulho, porque quando você murmura, você quer obter a simpatia das pessoas e persuadi-las a estar do seu lado da discussão. Reparou como os murmuradores adoram uma companhia? Subtópico 3. Por que é perigoso murmurar?
A palavra de Deus diz que quem se endureceu contra ele, Deus, e teve paz. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. Não lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossas vidas. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado a fim de não serem destruídos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a cultivar um espírito de gratidão, humildade e confiança no plano perfeito de Deus. Em vez de murmurar em momentos de dificuldade ou incerteza, somos encorajados a orar, buscar sabedoria nas Escrituras e praticar a paciência. Ao mudar nosso foco de reclamações para louvor, convidamos a paz e as bênçãos de Deus para nossas vidas. Fazei tudo sem resmungar ou discutir, para que vos tornei irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, sem culpa, numa geração deformada e torta. Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Se murmurarmos e reclamarmos continuamente, acabaremos esquecendo todas as coisas boas que Deus nos deu. No momento em que você murmura, resmunga e reclama, você começa a ser ingrato. A essência do murmúrio é um coração insatisfeito, sem apreço. Geralmente é repetitivo e agitador para quem ouve. É um resmungo constante de descontentamento expresso por um indivíduo muitas vezes amargo. Na maioria dos casos, as pessoas não estão muito preocupadas com o que está murmurando. Eles geralmente são amargos por algum outro motivo e como uma afta ruim na boca. Ninguém quer ficar perto de pessoas assim. Imagine o que Deus pensa sobre isso. Ele odeia. Note que murmurar geralmente causa discórdia entre os irmãos. Em Provérbios, murmurar divide os melhores amigos. O homem perverso instiga a contenda e o intrigante separa os maiores amigos. Destrói os novos convertidos. Isso atrapalha o livre fluxo do evangelho, substitui a mentalidade das ovelhas por uma mentalidade de rebanho. As pessoas desconfiam muitas das outras. Contudo, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Além disso, significa também que onde Deus governa, a murmuração não pode permanecer. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a murmuração impediu a primeira geração de israelitas a adentrar a terra prometida. Tópico 3. Murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Subtópico 1. O fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29 e 16, 41 a 49, percebemos que, por causa da murmuração, os israelitas daquela geração não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados no deserto. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve de exemplo e advertência em nossa jornada, para que não adotemos seu comportamento murmurador. Devido a esse pecado, os israelitas perderam de vista os propósitos divinos e não alcançaram o cumprimento da promessa. Os exemplos que os israelitas deixaram para todos estudarem e prestarem atenção são exemplos a não seguir. As escrituras do Antigo Testamento dizem muito sobre murmurar. O dano causado pela murmuração muitas das vezes não é percebido ou considerado por aqueles que são culpados desse pecado. Nos 4 primeiros capítulos de Deuteronômio, Moisés analisou retrospectivamente os eventos que ocorreram durante os 40 anos no Monte Sinai, no deserto. Ele se lembrou quando o Senhor chamou Israelita para tomar posse da Canaã. Eles se recusaram a entrar na terra porque a maioria dos espiões trouxe um relatório maligno devido ao medo dos filhos de Anak. Somente Josué e Caleb deram um bom relato, dizendo: tão somente
Não sejais rebelde contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Em Deuteronômio 1, 26 ao 38, Moisés recorda esse perigo da rebelião que resultou da murmuração dos israelitas. Esse texto bíblico contém muitas lições que mostram que murmurar é pecaminoso e resulta num desastre espiritual. A incredulidade afastou os israelitas da terra prometida. Eles viram as poderosas obras de Deus por muitos anos no deserto e escolheram a desobediência em vez de confiar em quem a sustentava. Por causa de sua dureza de coração, eles não estavam dispostos a confiar em Deus e seguir o plano que ele tinha para eles. O resultado foi fazê-lo à sua maneira, levando-os a vagar pelo deserto por 40 anos. Durante esse tempo, eles provocaram e desobedeceram descaradamente a Deus. O resultado não foi entrar na terra que ele prometeu a seus antepassados. Este era seu plano e desejo para eles, mas a sua falta de vontade de acreditar os manteve fora. A mesma oferta de entrar no descanso de Deus está disponível para nós hoje. O escritor aos Hebreus diz que se ouvirmos a voz de Deus, não sejamos como os israelitas, duros e insensíveis. Isso vem de muitos anos, optando por ignorar essa voz por dentro, até que ela seja apenas um eco tênue do que era, tornando-nos complacentes com as coisas de Deus, recusando-se a obedecer. O resultado é a destruição, porque em essência nos afastamos de Deus e do plano que Ele tem para nós. Nunca entraremos na Canaã celestial e Ele nos excluirá. Subtópico 2: o destino dos murmuradores. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo na nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso significa que um crente que vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto, perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais o prazer nas coisas espirituais. Logo, o seu destino é a morte, que, à luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Salmo 141, versículo 3 e 4 diz: Põe, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas na companhia dos malfeitores. Estamos falando do poder das palavras. As palavras são muito poderosas. As palavras acusam ou encorajam. Além disso, as palavras nos fazem rir ou nos fazem chorar. As palavras trazem cura ou mágoas. As palavras ensinam a verdade ou ensinam a mentira. Nossas palavras abençoam ou amaldiçoam, e as palavras criam fofoca ou param a fofoca. Vossas palavras vos trarão vitória na vida ou derrota. O inimigo trabalha diligentemente nas áreas da palavra. Se ele puder nos manter falando palavras negativas e destrutivas, então destruiremos nosso futuro. O contrário também é verdadeiro. Se falarmos palavras positivas e criativas, criamos grandes futuros. A Bíblia dá muitas instruções sobre as nossas palavras. Deus pode fazer milagre atrás de milagre por nós. No entanto, se permitirmos que o inimigo tenha poder sobre nosso coração, só veremos o negativo do que está errado, em vez de tudo que está certo. Sempre podemos encontrar algo para reclamar, mesmo em meio aos milagres contínuos que Deus nos dá. Perceba que quanto mais você reclamar, mais tempo você permanecerá em seu deserto. Se você se recusar a murmurar e reclamar, Deus vai enrolar a pedra e ressuscitá-las todas as vezes. Seja uma pessoa grata entre a sua terra prometida. Agradeça a Deus por tudo que Ele faz em sua vida. Subtópico 3: os males da murmuração. Há muitos males que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldia
espirituais e divisões ministeriais. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local. Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Há também o mau caráter espiritual. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras e calúnias. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais. Por isso, afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados para a sua vida, tais como idolatria, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus. Como consequência, acaba prestando serviço ao inimigo e estacionando no meio do trajeto celestial. Um murmurador pode causar grandes danos irreparáveis em uma congregação, criando descontentamento, desânimos e apatia entre os membros, semeando discórdia entre os irmãos, que Deus odeia, minando o trabalho do pregador, dos mestres, dos diáconos. Isso muitas vezes cria uma atitude geral de insatisfação e perda de interesse, entusiasmo e zelo, resultando na redução da assiduidade, contribuição e prejuízo de todo o trabalho em geral. O murmurador pode então ser o primeiro a criticar a falta de crescimento e pode usar o pregador ou outra pessoa como bode expiatório para carregar a culpa, não percebendo ou ignorando o fato que ele é o responsável. O murmurador não ama verdadeiramente a Deus e não está realmente interessado no bem-estar e no crescimento da igreja, mas em seus próprios desejos e opiniões egoístas. Ele é lamentavelmente ignorante ou deliberadamente ignora a palavra de Deus em relação ao seu pecado e é uma ameaça perigosa na causa de Cristo. Ele pode ser destrutivo ou diminuir muito a influência e o trabalho daqueles que, por acaso, são objeto de ataque e descontentamento. É difícil lidar com tal situação porque muitas vezes o murmurador não tem coragem ou caráter para discutir honrosamente as queixas com as pessoas adequadas e fica sussurrando por aí. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Os cristãos não devem prestar os seus ouvidos receptivos nem endorso à murmuração, mas exortar o culpado e cessar o seu pecado. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. A conclusão na revista vai nos dizer assim: nessa lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local, ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas, em qualquer lugar que nos relacionamos com o próximo. Em conclusão, aqui o significado bíblico de murmurar nos ensina uma lição importante sobre o poder das nossas palavras e atitudes. Em vez de reclamar e resmungar em situações difíceis, somos encorajados a confiar nos planos de Deus e buscar sua orientação e provisão. A gratidão e a confiança servem como antídotos para murmurar, permitindo-nos experimentar alegria, paz e abundância espiritual. Quando confrontados com desafios, podemos escolher confiar na fidelidade de Deus, sabendo que Ele trabalha todas as coisas em conjunto para o nosso bem. Ao manter um coração de ação de graças e fé, nos alinhamos com o propósito de Deus e recebemos sua abundante graça. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.